Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Professor Ernesto na área para mais uma aula de História. Vocês estão prontos para acompanhar essa aula com a gente? Todo mundo com o caderno em mãos? Já estão com os livros apostos? Já pegaram o lápis e a borracha? E o prof? O que será que o prof está esquecendo? Ah, tá aqui, eu acho que eu tinha esquecido ele aqui da última vez, né? É o nosso chapéu da sabedoria, aquele chapéu que ajuda a gente a viajar pelo tempo e a conhecer um pouquinho mais da história, né, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as civilizações pré-históricas, sobre o processo das migrações humanas, e nós vamos entrar num capítulo novo, que é o capítulo 3 do seu livro, o capítulo sobre a origem dos brasileiros. Mas antes disso, a gente precisa retomar o que nós vimos na última aula. Então vamos nos organizar e ver certinho o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai acompanhar? Nós temos algumas atividades aqui. Primeiro, o nosso momento recordando, que é quando a gente faz a retomada daqueles exercícios, das atividades que ficaram para última aula, tá bom, pessoal? Depois disso, o momento do que nós veremos nessa aula, né? E por fim, as atividades que vão ficar para casa, tá bom? Então, pessoal, como vocês devem lembrar, o que nós vimos na nossa última aula, né? Então, para esse nosso momento recordando, nós estávamos falando das Opa! Ei, amigo, me dá uma ajuda aqui. Vamos fazer uma mágica. Ah, acharam que o prof ia ficar na mão, né? Migrações, né? Era esse o assunto que a gente estava vendo na nossa última aula. E a gente estava vendo que as migrações eram relacionadas ao ato de migrar, ou seja, né, dos seres humanos se deslocarem para diferentes espaços, ou seja, quando eles saíam do seu lugar de origem com as suas tribos e foram aos poucos, ao longo de milhares de anos, ocupando diferentes regiões do planeta Terra. E nós vimos também que os primeiros agrupamentos humanos, as primeiras espécies de seres humanos, surgiram lá no continente africano e aos pouquinhos foram se espalhando por diferentes partes do planeta, pela Ásia, pela parte que hoje é a Europa e até um espaço que para nós é muito conhecido, que é o continente americano. E no Brasil? Como é que será que foi que eles chegaram aqui? Essas são uma das coisas que a gente vai ver hoje. Então, pessoal, dessas atividades, o que tinha ficado para vocês realizarem em casa? Então, a primeira atividade era um caça-palavras. Então, nós temos uma frase aqui, os termos para vocês procurarem e a gente tentar completar essa frase da maneira correta. Então, o clima do quê? Né? O clima do que apresentava variações? Muito provavelmente o clima da Terra. E apresentava, e o prof já deu a resposta, variações periódicas. Então, para a gente acompanhar e ver certinho como é que estava aqui, vamos ver como é que ficaria a resposta e onde estavam localizadas as palavras no nosso caça-palavras. Ah, agora ficou mais fácil para a gente localizar, né, pessoal? Então vamos ver como é que ficou essa frase que sintetiza um pouquinho sobre essa situação das mudanças no planeta Terra. Então, o clima da Terra apresenta variações periódicas, ou seja, mudanças de tempos em tempos. Isso significa que os ciclos variam entre o clima frio e o clima quente, ou seja, períodos de aumento da temperatura do planeta e períodos onde essa temperatura se torna mais baixa, mais fria. Então esse é um processo, um ciclo climático que acontece já no planeta há milhões de anos. Períodos em que há um aumento dessa temperatura e períodos também em que essa temperatura diminui, né? Isso significa que os ciclos variam entre o clima frio e o clima quente. Pesquisadores dizem que cada ciclo dura em média entre 100 mil e 200 mil anos.
Claro, pessoal, existem outros fatores que podem impactar nesses ciclos, que é uma das coisas que a gente verifica hoje aqui, por exemplo, no planeta Terra também, que é a interferência do ser humano na natureza, a poluição, o desmatamento. Então a ação do homem pode interferir, não em todo esse ciclo, mas vai trazer variações dentro deles também. Na pré-história, então, pré-história, quando ficava frio, né, a temperatura baixava tanto que quase tudo congelava. Era o período conhecido como glaciação. Ou seja, a gente está falando aqui daqueles períodos que às vezes se convencionam chamar de Era do Gelo e que impactou muitos dos hominídeos antigos, dos homens da pré-história. Tá legal? Vamos ver a nossa próxima questão? Então, a próxima questão, o exercício 2. Esse tipo de exercício é um exercício que o prof acha muito legal. É um exercício que a gente chama de mapa conceitual. É um exercício que ajuda a gente a organizar as nossas ideias e entender como as coisas se relacionam. E isso na história é fundamental para a gente entender como as coisas foram acontecendo, de que forma elas se desenvolveram, o que elas podem ter impactado. Então aqui a gente tinha uma série de termos que vocês tinham que preencher nos impactos corretos para que fizesse sentido. Então, partindo lá do Paleolítico, desse termo, né? O termo que significa a idade da pedra lascada, que foi um dos assuntos que a gente viu na nossa última aula. Então, a gente está falando, lembra que o nosso assunto é migrações. Então, vamos ver como é que ficaria completo o nosso mapa conceitual para verificar como que a gente poderia encadear todos esses espaços usando esses termos aqui, né? Então, falando dos seres humanos e do porquê eles migraram. Então, no período paleolítico, por que os seres humanos migraram? Por questão de mudanças climáticas, que alteraram, claro, o ambiente em que eles viviam e afetavam as condições de sobrevivência. Lembra que a gente falou que os seres humanos, às vezes, muitas tribos e muitos seres humanos na antiguidade, eles eram nômades, ou seja, precisavam se mudar para encontrar melhores condições para sobrevivência, né? E um desses impactos, claro, era a falta de alimento. Qual que foi o ponto de partida? Foi a África, o continente africano, o espaço onde os arqueólogos encontraram, os paleontólogos, os estudiosos encontraram os vestígios mais antigos da humanidade, onde os arqueólogos encontraram esses vestígios, né, das espécies mais antigas de hominídeos, foi lá na África. A partir disso, tiveram duas grandes rotas de saída, o norte da África e uma outra região que é o Oriente Médio, por exemplo, cruzando algumas áreas ali que levam em relação a áreas que hoje a gente conhece ali, como o Irã, o Iraque e outras regiões, tá? Também a parte que a gente conhece ali onde a gente tem Israel e outros espaços. Né? Então, do norte da África, eles partiram, uma parte desses grupos, ao longo de milhares de anos, foram para a Europa Ocidental, né? E lá se desenvolveu uma espécie específica de hominídeo que acabou não prosperando, que hoje não existe mais, que é o homem de Neandertal. Né? Já tivemos uma outra leva que foi também para o Oriente Médio, e aí se espalhou para várias regiões, como a China, que está aqui, né? Onde foram encontrados o chamado Homem de Pequim, ou seja, os vestígios mais antigos dessa região do planeta, a Rússia e a Sibéria, né? A Oceania, e onde nós encontramos os povos chamados de aborígenes, que são característicos daquela região. E aqui na Rússia, pessoal, teve aquela travessia que a gente comentou na última aula pelo Estreito de Bering, que é onde eles chegaram, uma das teorias que fala de como os primeiros homens, há mais ou menos 11, 15, não se sabe exatamente, há milhares de anos, né? Há diferentes estudos que apontam idades e períodos diferentes, chegaram aqui no continente americano, ok? E do outro lado a gente teve também aqui o Homo erectus, né? Que para as condições para migrar, o que fez com que o Homo erectus conseguisse migrar? Primeiro, ter a postura erecta, que nós já falamos isso nas nossas últimas aulas, né? O domínio do fogo, que permitiu que ele enfrentasse perigos, se aquecesse e também se protegesse, né? E como que nós sabemos isso?
pelos vestígios que eles deixaram. Lembra que a gente falou que, infelizmente, pessoal, a gente ainda não consegue entrar numa máquina e viajar pelo tempo? Embora a gente tente um pouquinho aqui na nossa aula, né? Mas esse é um exercício muito mais de imaginação. A gente não consegue voltar no tempo, como às vezes aparece num filme, no desenho, e saber o que aconteceu. Então, como que os historiadores descobrem ou investigam, entendem o passado? A partir de tudo aquilo que os nossos antepassados deixam de registro, né? Então podem ser fósseis, podem ser utensílios, por exemplo, pedaços de metal, pedaços de pedra, de objetos que eles foram desenvolvidos naquele período, anzóis, lanças e demais ferramentas do tipo que permitem a gente entender um pouquinho mais por onde esses homens passaram e, claro, por um processo científico, por exemplo, estudando, que um deles é estudar a idade do carbono, que é um material que existe em quase todos os seres, em quase todos os minerais e vegetais aqui no planeta Terra, que permite a gente datar e descobrir o quão antigo é aquele fóssil, é aquele objeto. Tá legal? Conseguiram completar o mapa de vocês, né? Então, pessoal, vamos para o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, a gente já falou um pouquinho dessa migração, dessa ação importante que é a migração, passar de um lugar para outro. E hoje a gente vai falar dois pontos centrais. Um, a gente já começou nessa revisão aqui um pouquinho, que foi as migrações humanas da África para o continente americano. Uma das teorias fala da migração pelo Estreito de Bering. É claro, se a gente for pensar ao longo da história... E aí, amigo, me dá uma ajuda de novo aqui? Que eu preciso, acho que agora, de um apagador. Vamos fazer uma nova mágica. Ah, obrigado! Então agora, gente, já que a gente está falando dessas migrações, nós temos diversas teorias sobre as migrações para o continente americano, tá? E uma coisa importante, se a palavra migração está relacionada à ideia, né? Migrar é a ideia de mudar de um espaço para o outro. Quando a gente fala de migrações, nós podemos ter vários tipos. Aqui, nós estamos falando das migrações que aconteceram ainda lá na pré-história, né? Entre os primeiros grupos humanos, né? Então, das primeiras comunidades, né? Então, os primeiros grupos humanos são migrações muito antigas, né? Essas são as migrações que a gente teve na pré-história. Mas será que existem migrações que acontecem hoje para a América e particularmente aqui para o Brasil? O que vocês acham? Nós temos migrações hoje? É claro que temos. Os movimentos de migração, claro, em menor quantidade, em menor número, em grupos menores talvez, acontecem todos os dias. Por exemplo, quando alguém deixa a sua casa, sei lá, por exemplo, lá na Ásia, na China, na Índia, e de repente vem morar no Brasil. Esse é um movimento de migração. Então as migrações, elas não param, pelo contrário, pela facilidade dos meios de locomoção, avião, carro, navio, elas são muito mais frequentes, né? Agora, essas migrações aqui lá da pré-história, nossa, essas eram difíceis e demoravam milhares de anos para acontecer, tá? Por quê? Porque ia de pouquinho em pouquinho, mudava para um lugar, depois mudava para outro, as condições mudavam, parte de um grupo que crescia podia ir para uma região, outro grupo podia ir para outra. Então, na verdade, nós não tivemos apenas uma migração, nós tivemos várias migrações ao longo da história. Aqui a gente vai falar de algumas teorias das migrações mais antigas e mais conhecidas. Tá legal? E o outro passo que a gente vai falar um pouquinho é dos chamados primeiros brasileiros. Por que o professor está fazendo assim? Porque a gente chama eles brasileiros no sentido de que eles se estabeleceram na região que hoje é o Brasil, né? Mas isso é uma história para um outro momento, ok?
Para olhar um pouquinho desses materiais, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês lá na página 242, como a gente vai ver um pouquinho agora. Então, pessoal, lá no livro de vocês, na página 242, vocês vão encontrar essa imagem. O que essa imagem retrata para a gente? Lá na seção Conversa Vai, Conversa Vem. Nós temos aqui uma imagem que retrata alguns dos seres humanos, num período aqui vocês podem ver de gelo, neve, montanha, esse período onde está tudo coberto, fazendo uma ação de migração, de deslocamento. O que a gente pode ver que caracteriza esses grupos humanos? Eles estão vestindo o que aqui, pessoal? Provavelmente pele de algum animal que eles caçaram e que eles aproveitaram para esse momento, certo? Você pode ver que eles têm aqui uma lança com uma ponta de pedra, né, feita de madeira, ainda um pouquinho rústico. Então, muito provavelmente, essa imagem que retrata o período paleolítico, né? Então, uma das perguntas, né? Como será que esses grupos humanos, mais ou menos como esse aqui, chegaram aqui no Brasil? Como será que esse pessoal pode ter chego aqui no Brasil? Antes de chegar no Brasil, foi importante que esse pessoal chegasse, né? Então, antes da gente discutir como que esses primeiros grupos chegaram aqui no Brasil, e aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso, foi importante que eles chegassem primeiro no continente americano. E existem diferentes teorias para isso. Então, quando a gente desce um pouquinho aqui lá no material de vocês, né, e vai aqui um pouco mais aqui falando na nossa sessão aqui com a lupa na mão, a gente, as teorias sobre como eles chegaram aqui e onde a gente pode ter algumas ideias de como descobrir essa pergunta, elas dependem de uma coisa que são os chamados sítios arqueológicos, né? Então, os chamados sítios arqueológicos. Vocês já ouviram falar disso? Existe algum na sua cidade ou perto de onde você mora? Né? Existem diferentes tipos de sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, como são alguns desses dois exemplos que a gente tem aqui, o espaço lá da Serra da Capivara, onde a gente tem a Pedra Furada, lá no estado do Piauí. Quem estiver acompanhando a gente, dá um oi nos comentários, né? E nós temos também aqui um outro tipo de sítio arqueológico, que é uma região chamada de Sambaqui, né? Que é formado por conchas, né, que foi encontrado, por exemplo, agora já na região sul aqui em Santa Catarina, na cidade de Jaguaruna. Se alguém estiver acompanhando a gente lá, também comenta aqui pra gente saber que vocês estão acompanhando essa aula. Então esses são dois exemplos de sítios arqueológicos. Espaços onde, de alguma maneira, nós encontramos vestígios da passagem desses grupos humanos aqui no Brasil. Nesse primeiro aqui, que tipo de vestígio é esse? Esse é aquele vestígio que nós chamamos de artes rupestres, ou seja, desenhos, representações, símbolos que os homens antigamente utilizavam para representar diferentes ideias, né? Às vezes relacionadas a uma perspectiva para uma boa sorte, para caça, a representação de algum animal ou de algum ritual que permite a gente entender um pouquinho mais da cultura e da maneira como eles enxergavam o mundo. E também detectar quando que eles passaram por aqui. Já os sambaquis era muito comum em regiões litorâneas, né? Próximo de áreas da praia. Por quê? Porque nos sambaquis, eles na verdade é um nome que significa algo similar a montanhas de conchas. Ou seja, os povos que viviam nessas regiões pegavam muitas coisas do mar, pegavam muitas coisas da Mata Atlântica e de outras regiões próximas ali e descartavam isso em alguns locais específicos, né? Então era comum que nesses espaços aqui, essa montanha ela é formada por várias conchas e outros objetos também. Então era comum, os pesquisadores começaram a encontrar, por exemplo, aqui, às vezes fósseis, às vezes algum vestígio, por exemplo, de algum tipo de objeto e outra coisa que foi aparecendo. Tá legal? Então esses vestígios aqui permitiram, encontrando nos sítios arqueológicos, entender um pouquinho mais como depois do homem atravessar o Estreito de Bering, muito provavelmente, quanto tempo demorou para ele chegar aqui, por exemplo, no Brasil.
Também lá no nosso livro, pessoal, né? Depois tem algumas atividades que vocês podem fazer também. Eu gostaria de destacar uma parte muito importante. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem, ela representa um povo muito conhecido. Talvez vocês já tenham visto ele em algum desenho. São os chamados Inuits, ou também conhecidos como Esquimós. São descendentes dos primeiros povos que chegaram na América. Você pode ver que as características deles, as características físicas, às vezes eles parecem um pouco com os indígenas também, mas eles parecem muitas vezes com população de origem asiática, porque foi da onde boa parte desses povos vieram aqui. Então os Inuits, os esquimós, são alguns dos descendentes das populações mais antigas a chegar aqui no planeta Terra, lá nas regiões mais... Planeta Terra não, desculpa. Aqui no continente americano, lá na região do Alasca, mais gelado, mais frio. Você pode ver que eles continuam, inclusive, com o costume de se cobrir com as peles, né? E aqui no Brasil, professor, qual será que é o vestígio mais antigo já encontrado aqui? E aí a gente chega na nossa parte aqui falando da região de Lagoa Santa, ali em Minas Gerais, que é um dos sítios arqueológicos mais importantes do nosso país. Por quê? Porque nesse sítio arqueológico aqui, né, lá na região de Minas, foi descoberto um dos fósseis mais importantes da nossa história. Talvez o mais importante da história do Brasil. Foi o fóssil de uma mulher chamada Luzia, né? Essa mulher, então, a Luzia, né? Vamos ver se a gente acha que é a imagenzinha dela. Cadê aqui? A imagenzinha da Luzia, aqui na nossa página. Vamos ver certinho a página para você acompanhar no seu material. Aqui na página 248, né? Nós estamos falando um pouquinho da Luzia. Ela já tem características diferentes dos Inuits, né? E ela foi encontrada já faz algum tempo, né? Já fazia algum tempo que esse fóssil foi encontrado por um cientista que é o chamado Walter Neves. Foi ele que descobriu esse fóssil, esse arqueólogo. E o Walter Neves, quando ele foi fazer os estudos para descobrir de quando datava e reconstituir esse fóssil, ele chegou nessa carinha aqui. E se a gente for olhar, essa carinha é bem diferente da carinha dos esquimós, não é, pessoal? Né? Tem outros traços físicos. É outra representação, é diferente dos traços, por exemplo, dos esquimós ou dos indígenas que a gente tem aqui no Brasil. Então a Luzia, ela trouxe e levantou a seguinte teoria, de que outros povos, em outros momentos, também chegaram ao Brasil. Né? Mas acabaram talvez não prosperando da mesma maneira, né? Você pode ver que os traços dela e a própria tonalidade da pele são traços negroides, que se remetem mais à populações mais comuns de serem encontradas na África, com características físicas, porque são todos Homo sapiens, somos todos seres humanos iguais, né? Com algumas características físicas diferentes, mas de uma mesma espécie, biologicamente iguais nesse sentido, né? Do que as características das populações asiáticas. Tá legal? Bom, pessoal, a aula de hoje ela tá bem movimentada, tem muita coisa, mas o professor gostaria que vocês dessem mais uma olhadinha no capítulo 3 para conhecer um pouquinho mais dos povos que chegaram aqui no Brasil, os primeiros brasileiros, então um pouquinho mais da Luzia, um pouquinho mais desses sítios arqueológicos e também, claro, deixar uma tarefinha de casa que vai ajudar vocês a estudar um pouquinho mais. Então, gente, o que a gente vai ter para a nossa próxima aula, né? Então, para a próxima aula, e aí essa próxima aula nós vamos ter algumas atividades. Primeira atividade, com o estudo da história da humanidade, conhecemos teorias que nos conectam com pessoas de diferentes lugares do mundo. A partir dessas teorias, explique o significado da seguinte frase: somos todos africanos. Fica para vocês. E exercício 2. De acordo com algumas das teorias da migração, e a gente aproveita para retomar isso um pouquinho mais na próxima aula, né? Relacione a data de chegada da humanidade com os respectivos continentes.
Então lembra que o professor falou? Demorou milhares de anos. E o homem foi chegando aos poucos em diferentes lugares. Então quando será que os homens chegaram na América do Norte? Quando que eles chegaram aqui na América do Sul, onde fica o Brasil? E quando será que eles chegaram no extremo sul da Ásia? Quando que isso aconteceu? O que aconteceu primeiro? Lembrando que eles saíram da África. E por fim, né, mais duas perguntinhas, pensando um pouquinho da aula de hoje. Né? Por fim, não, a gente vai ter mais uma depois, que é pensando nessa pré-história brasileira, desses sítios arqueológicos, dos primeiros homens, das primeiras mulheres, das primeiras comunidades a chegarem aqui, explique quem foi Luzia. Acabamos de falar, hein? E por fim, quais eram as características físicas da Luzia, que a gente acabou de falar agora há pouco também, olhando lá no nosso livro digital. Tá bom? E por fim, para ajudar a gente a sintetizar um pouquinho essa aula que a gente fez hoje e você se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos, mais um desafio, hashtag desafio de história para você preencher o nosso mapa conceitual. Amiguinho, amiguinha, se você tiver também as nossas fichas de atividades, essas atividades, essa ficha aqui, é a ficha que está na página 133 e 134 do livro de vocês, e essa última atividade aqui está na página 136. Então as últimas fichas de atividade você pode fazer lá também, tá bom? Para quem não tem a ficha, dá uma printadinha na tela para poder realizar essa atividade depois, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado e até a próxima!